Bom, então, para a compreensão da teoria pura do direito, é importante se estudar o pensamento kantiano, no qual Hans Kelsen se influenciou para a construção da teoria pura. Hans Kelsen ele foi influenciado pelo pensamento kantiano, que separava o subjetivo da razão humana. Ele acreditava que o caos, ou seja, aquilo que ficava para além do material, do mundo material, deveria ficar fora e longe da realidade, pois jamais seria alcançada pela razão humana. Logo, era inútil ser estudado, com o objetivo de alcançar tal compreensão. Contudo, essa separação da realidade e do conhecimento acaba afetando a ética, que está fora da razão, e ela é encontrada no campo da subjetividade. Então, com esta quebra de parâmetros, Kant cria uma justificativa para os deveres éticos, incluindo-os no imperativo categórico, que seria uma ideia baseada nas filosofias morais e realistas, que seriam bastante criticadas pelos seus seguidores, os neokantianos, incluindo Hans Kelsen, que viria a se basear neste pensamento para formular um alicerce da sua pirâmide, que seria a norma hipotética fundamental. Todavia, limpando e purificando, até mesmo abstraindo todas as ideias subjetivas e morais. A metafísica aristotélica ela é chamada de realismo moderado, pois ela afirma que a realidade existe e que pode ser conhecida de uma maneira moderada. Diferentemente do pensamento kantiano, que o pensamento aristotélico ele observa as coisas não com um olhar imediato da realidade, como exemplo as causas empíricas, mas para as razões e significados das coisas mais profundas. Bom, então, Aristóteles, com o objetivo de definir o que realmente faz com que alguma coisa exista de fato, desenvolveu a teoria das 4 causas. Segundo essa teoria, qualquer coisa no mundo precisa obrigatoriamente de pelo menos 4 causas para poder existir. Seriam a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa formal refere-se ao formato que alguma coisa tem na vida real, que para Aristóteles tudo tem uma forma que o define. Por exemplo, entende-se que uma cadeira é uma cadeira pelo seu formato, mesmo que alguns detalhes mudem. Já a causa material, ela refere-se à matéria-prima daquele objeto, ou seja, do que ela é feita. Aquilo só existe porque tem uma matéria-prima, senão não existiria. Ou seja, uma das causas existenciais fundamentais é o fato de ser feita com um material. Assim, uma cadeira só existe porque há um material que possibilitou a sua criação. A causa eficiente descrita por Aristóteles refere-se ao criador de algo, ou seja, para as coisas existirem, elas precisam ser criadas de alguma maneira. A causa final diz sobre a finalidade de algo, o motivo pelo qual o objeto foi criado. Segundo Aristóteles, tudo tem uma função para existir e por isso foi criado. Agora a gente vai aprofundar um pouco no pensamento de Hans Kelsen. Antes de chegar no pensamento de Hans Kelsen, a gente vai saber quem é Hans Kelsen. Hans Kelsen ele nasceu em Praga em 1881 e faleceu em 1973. Ele foi um renomado jurista e seus vários cursos e preparações foram voltados para o campo do direito. E o seu livro mais famoso que a gente tem atualmente é a Teoria Pura do Direito. Falando um pouco mais sobre essa teoria pura do direito, ela coloca o direito bastante ligado ao legislativo. Ou seja, aí o direito só existiria enquanto positivado. Só existiria o direito positivo em si, porque vem do método confiável, que é a ciência, e está livre de qualquer outra concepção, está puro. Livre da política, livre da economia, livre da filosofia,
dentre outras concepções importantes. Esse direito positivo, ele vai estar fundamentado no formalismo legal e na norma jurídica como eixo de sustentação. E essa norma jurídica, ela consagra o dever ser e não tanto o ser em si. Assim, nessa concepção, o direito ele é entendido como um sistema, um ordenamento que possui um método científico normativo e que o objetivo próprio seria o próprio direito. E, de acordo com a Escola de Direito Alemã, do qual Kelsen foi integrante, o direito é um sistema de normas hierarquizadas em que tem que estar em conformidade com uma norma superior, que é a Constituição. E esse direito é entendido como uma pirâmide, mas isso vocês vão ver lá na frente com a Isabel. Antes disso, é importante ressaltar e explicar, diante da concepção kelseniana, como o direito se enquadra sobre diferentes âmbitos e como influencia a sociedade. Direito e moral. A ordem normativa, quando relacionada a pessoas, é chamada de ordem social. Nesse sentido, se enquadra o direito e a moral. Além disso, o fato do direito ser parte da moral implica no direito como expressão normativa da moral, ou seja, aquele ao ser criado necessita corresponder aos princípios e regras morais. No entanto, como o direito positivo não deve ter influência de fins e interesses ideológicos, à teoria pura do direito cabe a função de separar os conceitos jurídicos da moral, uma vez que, para essa teoria, não se deve pretender mais do que o conhecimento da ciência jurídica. Ademais, a teoria pura do direito não tem como definir o pleno conteúdo do termo justiça, colocando em uma ordem superior ao direito positivo, mas diferente dele. Direito como norma coercitiva. A vontade do legislador, como manifestação do ser, transmite à norma jurídica o seu princípio retributivo, a sanção, a qual é uma consequência da característica coercitiva da norma. Para Kelsen, ao qualificar como ilícito um ato de vontade, tem como consequência do ato ilícito o ato condicionado. Por fim, a teoria pura do direito centra sua base investigativa e do pensamento na pessoa física para encontrar a jurídica. Uma das principais críticas que o juspositivismo sofre é sobre a intenção do direito de ser apenas uma atitude descritiva da realidade, limitando-se à norma e não fazendo juízo de valor. Mas percebe-se que o direito é uma criação do homem para o homem, se associando a outros tipos de conhecimento a fim de modificar a realidade, além de descrevê-la. Um exemplo claro disso é que nossa Constituição, em seu artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Se tal artigo prevê que todos são iguais perante a lei, por que ainda hoje se encontram dificuldades em reconhecer a união estável entre parceiros do mesmo sexo? O que se nota é que muitas vezes se deixa de lado os valores humanitários para se ater somente à norma, o fato, não levando em conta as consequências que eles podem acarretar. Outra crítica é em relação à neutralidade defendida por Hans Kelsen, pois todo ato de interpretação feito pelo ser humano é de caráter ideológico, sem contar que essa suposta imparcialidade torna o direito estagnado, sendo impossível alcançar a tal pureza trazida em sua teoria. A norma hipotética fundamental também é contraditória, visto que ela se baseia nos valores e no ideal de justiça, indo de encontro com a ideia de Kelsen de ter a ciência do direito afastada do juízo de valor. Em conclusão, a divisão feita pelo Hans Kelsen entre o ser e o dever ser e a falta da importância dada à causa final fez com que sua teoria entrasse em crise. A pirâmide invertida. A pirâmide invertida é uma tentativa eloquente de demonstrar a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Ela mostra como é que as regras superiores do sistema legal elas são mais abstratas, têm um espaço legal maior e permitem maiores possibilidades de determinação legal, o que contrasta com as regras inferiores, que são subordinadas superiores e vão sempre operar num espaço jurídico mais pequeno. Outra coisa importante salientar é que apenas o último nível está o espaço cheio de ser legal. O resto das regras gerais, elas deixarão muitos aspectos do mesmo por realizar, porque elas permanecerão apenas no potencial de se tornar realidade. Só no vértice inferior, onde se situam as relações jurídicas e os atos jurídicos, e na sua projeção para cima, é que a lei terá sido realizada, porque nesta parte,
o espaço das normas superiores, por exemplo, a Constituição, os tratados, eles vão dar efetivamente o lugar à lei. O resto das áreas ela vai continuar a ser potencial, porque aí as normas elas não foram a causa eficiente do ser legal. Outra coisa a se dizer também é que a pirâmide invertida ela torna mais claro que a norma inferior não pode deixar o espaço legal deixado pela norma superior, que é o que delimita o espaço legal da norma inferior. Além disso, o gráfico mostra como as fontes do direito elas são negligenciadas por Kelsen, tais como a natureza humana e os fatos jurídicos que estão integrados. Ao contrário da teoria do direito, é evidente que o direito não é única, nem a primeira, nem a causa mais fundamental do direito. No entanto, tem que se admitir que o desenho de ambas as pirâmides, a de Kelsen e a pirâmide invertida, é apenas uma explicação gráfica, com vantagens e deficiências da unidade do sistema jurídico. Por exemplo, nenhuma das duas elas vão refletir as lacunas jurídicas que não independem a recorrência dos atos jurídicos não regulamentados. O fato é que a única parte do sistema legal que regula todo o seu degrau é o degrau mais alto da pirâmide invertida, aquele que é diretamente determinado pela natureza humana, pelas coisas, os fatos, as circunstâncias, que não existem lacunas legais. As outras etapas, tais como a do direito internacional, do direito constitucional, leis e regulamentos, são apenas parcialmente preenchidas. Se forem completamente preenchidas, elas não poderiam ser emitidas novas regras positivas. A única coisa que seria possível seria reformar a lei existente. Assim, chegamos às conclusões. A teoria pura do direito, a partir de seu modo estritamente mecânico e engessado de pensar o direito, acabou por separar o ser do dever ser, ou seja, distanciou a norma da natureza, das pessoas e coisas. Kelsen pensou um modelo escalonado que representaria a hierarquia entre as normas, tendo a Constituição como norma fundamental em seu ápice. A estrutura piramidal surgiu a partir de Adolf Merkl, um aluno de Kelsen que decidiu também por invertê-la, colocando a Constituição como base dessa nova representação. Dentro de sua teoria, há dois sentidos para a Constituição, um de caráter jurídico positivo, que é a nossa Constituição Federal de 1988, e outro de acepção lógico-jurídica, que constitui a norma fundamental hipotética, que validaria a Constituição e seu sentido jurídico positivo. Muitas críticas foram tecidas a Kelsen pela sua norma fundamental hipotética, pois esta seria composta de valores éticos e morais que garantiriam a existência da Constituição como norma fundamental, sendo encarada como uma contradição a seus ideais puramente jurídicos. Apesar de ter se oposto à maneira de como sua teoria foi entendida, infere-se que ela concedeu espaço legal para o nascimento de regimes autoritários, como o nazismo, ao passo que a partir da neutralidade da lei separava-as do senso de justiça, sendo apenas observada sua validade. Este trabalho utilizou da metafísica aristotélica a fim de facilitar a compreensão da teoria pura do direito e suas características. Assim, pode-se considerar que a doutrina de Kelsen é antifinalista, formalista, eficiente e antimaterialista. Não concorda com a causa final, pois ele reduziu o fim da conduta à causa eficiente. É formalista porque defendia que todo o sistema jurídico deveria se conformar à Constituição em sua essência. E por último, opõe-se à causa material pelo fato de negar os valores extrajurídicos que seriam a matéria do ordenamento jurídico. Entende-se que a teoria construída por Hans Kelsen foi influenciada pela filosofia kantiana, de Immanuel Kant, que separava a realidade, a coisa em si mesma, do conhecimento.